Olá pessoal, a gente vai continuar, tá? Nossa aula sobre arte grega antiga, que a gente começou, ok? E a gente terminou falando sobre teatro, falando sobre templos, sendo que tem uma coisa da arquitetura que é muito importante que vocês fiquem ligados, porque já caiu em muitas provas, tá? Externas, que é isso aqui, na parte da arquitetura. A gente vai encontrar 3 estilos artísticos, tá? O jônico, o dórico e o coríntio. Na realidade, a ordem certa é dórico, jônico e coríntio, pela questão própria estética, tá? Elas são 3 técnicas, tá? Estéticas que foram exploradas na arquitetura pelos gregos, que os romanos também vão utilizar bastante. Então, a gente vê o dórico, ele é mais simples, tá? E ele é muito caracterizado, muito característico da cidade de Esparta, por ser uma coisa mais simples, mais firme. O jônico, ele é mais elegante, ele traz uma beleza. Esse estilo é bem característico da cidade de Atenas. O corinto, ele já vai ser do período mais helenístico dos gregos, onde ele vai basicamente ser uma evolução do jônico na questão de detalhes, porque ele vai ter elementos do jônico, mas ele vai expandir esses elementos, ok? Só para vocês terem noção do que eu estou falando, num exemplo tipicamente grego, que são as colunas, tá? Falou de coluna, né? Falou de gregos, falou de clássicos. Então, você pode observar os 3 tipos aí. O primeiro, o dórico, que é o mais simples, tá? Você percebe, ele é mais reto aqui em cima. O jônico, que ele é mais elegante. Ele tem esse caracolzinho aqui. Casa de vó. Quem tem vó sabe que ela tem uma coluna dessa, né? Com vaso de planta em cima, né? Acredito que já perceberam isso, né? Isso aqui é bem comum. E até hoje a gente vê esses elementos em vários prédios arquitetônicos, tá? E aqui o coríntio, que você vai perceber que ele tem o caracolzinho, tá? Do jônico, mas ele vai além na questão de elementos estéticos. Ele vai ser mais rebruscado, ok? Então, isso é característica do coríntio. Finalizamos a arquitetura. Uou! Vamos agora para a escultura, ok? Então, a escultura grega, tá? A gente já viu até uma, que foi de Poseidon. Ela vai ter uma característica que é a antropomorfismo. Essas palavras grandes, né? Então, antropó quer dizer homem, né? Antropó. Morfismo, forma. Então, as esculturas gregas, elas vão ter formas humanas. Quem lembra da egípcia aqui, se liga que é diferente, tá? Só fazendo um paralelo. Então, elas vão ser esculturas humanas, beleza? Que vão buscar aquilo que a gente já viu, que é a busca do equilíbrio, da perfeição. Sendo que no decorrer da própria história da Grécia Antiga, elas vão passar por um critério de evolução na questão da própria escultura, do próprio fazer escultura, assim, da própria prática do fazer. Como assim? Elas começam um pouco mais simples, mais frontais, mais sem movimento. É como se no decorrer da história da Grécia, os escultores eles adquirissem mais uma evolução técnica. E isso vai fazer que a escultura mude. Só para vocês entenderem melhor o que eu estava querendo dizer um pouco antes. Então, essa escultura aqui, quando você observa ela é do período arcaico. Então, uma escultura arcaica, tá? Ela é totalmente frontalizada, reta, assim, durona. Ela vai lembrar as esculturas egípcias, né? Essa questão mais frontal, sem muita expressão, ok? Os braços são
praticamente o lado da perna. A perna no máximo vai ter tipo assim um passozinho, um pequeno movimento, mas vai ser bem estático mesmo, ok? Então essa questão rigorosa da posição frontal dessa escultura. Sendo que chega um outro período da Grécia Antiga, que a gente chama de clássico, ok? E a escultura vai passar por modificações. Quais são essas modificações? A escultura ela vai ganhar uma movimentação. Se você lembrar da antiga, ela está estática, ela parece assim, ó, durinha. Essa aqui, você vê que o rosto está de lado, ela está com o braço mais, né, dobradinho aqui, a perna, ela ganhou uma certa movimentação. Observe essa escultura e observa essa. Só para você ter, ó, vê como essa aqui é reta. E olha essa aqui, como ela tá, ó. Aí alguém pergunta, cadê a perna da escultura? Meu bem, essas esculturas, elas são seculares. Lembra de eu tentando dar a data do teatro? Elas têm, tipo assim, muito tempo, ok? Muito tempo. Então, elas acabaram quebrando. E como o mármore, ele é uma pedra muito delicada, né? Ele acaba quebrando com o tempo. Então, se não tiver um cuidado com a escultura, ela acaba realmente ficando danificada. Outra coisa importante do período clássico é a utilização do bronze. Porque eles vão perceber que a escultura em bronze, ela tem uma durabilidade maior, então ela não quebra tão fácil. Ó, tá vendo a questão da evolução técnica, ok? Esses escultores começando a aprender com o próprio ofício e evoluindo tanto na forma como no material. Outra coisa importante, surge o nu feminino. Então, é nesse período clássico que o nu feminino aparece. Ah, então no arcaico não tem estátua feminina. Não, tinha, mas elas eram vestidas, tá? No arcaico, a representatividade feminina era vestida. Aqui, no clássico, surgiu nu, como você vê nessa escultura aqui, onde a moça representada ela está segurando a sua vestimenta. Ok? Então, aqui só para vocês terem noção desse período clássico, essa escultura aqui do meu querido Zeus, tá? Zeus de Artemísio, que é toda em bronze. E você vê toda essa movimentação. E com esse material, que é um material mais metálico, né, que é o bronze, eles conseguem deixar a escultura um pouco mais aberta, mais com braços mais distanciados do tronco. Isso aqui no mármore não ia funcionar, porque a gente ia ver essa escultura faltando esse pedaço de braço, talvez essa perna não existisse. Aqui, como é uma estrutura metálica, está até hoje. Só para a gente fazer uma comparação de arcaico e clássico, foi arcaico, reto, clássico. Arcaico, clássico, né? E o terceiro momento, a gente sempre gosta de três coisas, né? As esculturas, as colunas, que é dórica, jônica, né? Se a gente fizer uma relação assim, por cima. E como é que é a terceira escultura? Se a gente fosse pensar na questão daquele elemento da coluna, que é o coríntio, é com mais coisa, mais um exagerozinho, uns detalhes a mais. Então, olha como é essa terceira fase da escultura grega, que é do período helenístico. A gente vê uma escultura que tem duas pessoas, né? Então, é a escultura que a gente chama de escultura coletiva. E ela, além do movimento, ela vai trazer um sentimento, uma emoção, um estado de espírito. Maravilhoso, né? Percebam que foi toda uma evolução estética. A escultura mais retinha para a escultura que dá para fazer duas esculturas juntas, dois seres humanos juntos, que são uma escultura só, mas são com dois seres humanos juntos.
Mas você vê a dor desse ser assim, esse aqui que vai botar a espada. Uma das esculturas mais clássicas desse período é essa aqui. Laocoonte e seus filhos. Você olha para a cara desse personagem central, que é o Laocoonte. Você vê o sofrimento dele. Você vê, além da movimentação da própria escultura aqui colocada, né? O espírito, o sentimento desses seres que estão sendo representados aqui. O susto desse, a dor, a agonia. Então, essa é a escultura do período helenístico. Então, são 3 tipos de escultura de acordo com os períodos históricos da Grécia. O arcaico, que é o mais frontal, né? Reto. O clássico, que é o que possui uma movimentação. E o helenístico, que além da movimentação, possui uma dramaticidade, possui um sentimentalismo. Para a gente finalizar nossa aula de gregos, né? A pintura. A pintura ela vai ocorrer principalmente em vasos, tá? De cerâmica, ok? Então, na arte da cerâmica é onde vai ser registrada essa pintura grega. E a gente vai ver 2 tipos de pintura grega nesses vasos, tá? E os vasos tem vários vasos, mas eu vou chamar a atenção de vocês para 3 tipos de vaso, tá? Então, esses vasos eles tinham função religiosa, serviam para armazenar água, vinho, azeite, algum mantimento. E a gente tem 3 vasos bem clássicos, tá? Da Grécia, que esse aqui é a ânfora. Assim, vão ter vários vasos, tá? Só para clarear vocês. Mas eu trago os 3 mais conhecidos, os 3 mais difundidos, o que a gente estuda mais. Que é a ânfora, que é uma vasilha que tem uma forma de coração, lembra um coração. E ela tem um gargalo mais comprido, tá? E 2 asas. Essa aqui é a ânfora. Tem outro vaso que a gente chama de cratera, porque ela possui essa boca um pouco maior não, bem grandona na realidade, né? Bem gigante, tá? Ela parece que é um sino meio invertido e ela era utilizada para colocar vinho, tá? E, por último, mas não menos importante, a hidra, ok? Que ela possui 3 asas, por isso que é o nome hidra, e ela era ideal para levar água, tá? A ânfora também se usava para colocar água, mas colocar azeite também, tá? Mas a hidra era utilizada para levar água. A terceira asa tá aqui atrás, tá, pessoal? Já percebam que esses 3 vasos, eles têm, ó, uma pintura. A pintura grega tá aí, tá? Os 3 vasos que a gente tá vendo. Mas percebe que tem uma diferença? Eu dei uma pausazinha porque passou um carro de som bem alto aqui em casa. Bom, mas voltando, você pode perceber que tem uma pintura meio diferenciada, né? Aqui o fundo é vermelho e a pintura é preta, não é? Perceberam isso? Aqui, ó, essa na ânfora. Na cratera, você vê que a figura é vermelha e o fundo é que cor? Preto. Então, a gente vai ver o seguinte, tá? Os 3 vasos, tá? Só para vocês verem a estrutura. A hidra, com basicamente 3 alcinhas. Aqui a cratera e aqui a ânfora, que serve para colocar azeite, cereais, vinho. Aqui, mais para botar água. Então, a gente vai ter na pintura grega 2 tipos de pintura. Onde vão ter figuras pretas sobre o fundo vermelho. Figuras pretas com o fundo vermelho. Tranquilo? E figuras vermelhas sobre o fundo preto. É basicamente invertido. Ou você, figura preta com fundo vermelho, ou figura vermelha com fundo preto. Não tem dificuldade, tá? Então, só pra gente ver aqui. Figura vermelha com fundo preto. Figura preta com o fundo vermelho. Então, a gente termina nossa aula sobre gregos, ok? Qualquer dúvida, pode deixar aí. E a gente vai, na próxima aula, falar sobre romanos. Bye. Beijo.